Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Palmeiras, tudo bem? Bom, espero que sim. Neste vídeo eu quero comentar com vocês aqui sobre alguns jogadores que poderiam chegar ao Palmeiras, que o Palmeiras poderia contratar, situações que, a meu ver, o Palmeiras se configuram como oportunidades perdidas no mercado, né? Jogadores, inclusive, que o Palmeiras já esteve de olho em alguns deles em certos momentos, que o Palmeiras poderia contratá-los agora, né? Infelizmente, não dá para entender o que está acontecendo com o Palmeiras, não dá para entender o que está acontecendo com a gestão da Leila Barra, né? Anderson Barros aí, em relação a contratações. Nada se encaixa, nenhum discurso, nenhuma conversa, nada tem muito sentido, né? No momento em que o Palmeiras apresenta um patrocínio fantástico, deixando claro que muitos outros patrocínios de clubes brasileiros estão para ser renovados, evidentemente, que também poderão alcançar, ou pelo menos se aproximar do patrocínio do Palmeiras, que é fantástico, né? Deixando muito claro, não é nada, tá? Perto do que o Palmeiras merece, não é nada perto do que o Palmeiras já fez para a Crefisa, né? Vamos deixar sempre claro uma coisa aqui, para as pessoas não perderem de vista, né? Tá? Tudo aquilo que foi investido no Palmeiras, vamos lá, como presente anteriormente, né? Jogadores que foram contratados, sobretudo na era Matos, tudo aquilo lá, juntando todo aquele valor, aquilo não foi nada, gente, perto do que a Crefisa ganhou com o Palmeiras, tá? Então a Crefisa tá devendo muito pro Palmeiras, tá? Então, acho que essa questão de comemorar patrocínio é pouco, tá? Muito dinheiro deveria entrar no Palmeiras, porque o Palmeiras está fazendo muito bem aí para os seus patrocinadores, mas muito mesmo, tá? Sobretudo para a dona Crefisa, da dona Leila, que é, como eu sempre falo, e sempre vou falar, tem muito palmeirense que me cancela por causa disso. Ela é uma raposa, gente, cuidando do galinheiro, né? Acho que é mais ou menos isso aí que representa hoje a dona Leila. Mas eu não quero falar muito dela, não. Vou tentar não falar dela, né? Vou tentar falar das situações aí favoráveis que o Palmeiras podem, de repente, quem sabe, né? Eu sei, por exemplo, alguns dos meus vídeos já chegaram aos gestores do Palmeiras, vídeos com indicação. Em geral, ninguém dá bola para eles, mas que chega, né? De repente, né, os caras acabam achando interessante aí, mas, de qualquer maneira, jogadores aqui muito conhecidos já, de grande parte de vocês aqui que acompanham meu canal, e também de parte, pelo menos parte deles, né, também dos dirigentes do Palmeiras. De alguns, né, porque tem gente lá que não sabe nem o que é futebol, né, e tá ali na gestão do Palmeiras. Né, vamos lá, então. Gente, uma grande oportunidade de mercado que o Palmeiras está perdendo neste momento é o Santos Borré. Santos Borré, que foi um jogador que já foi alvo do interesse do Palmeiras, o Palmeiras não conseguiu contratar. É um jogador que está no Eintracht Frankfurt, não deverá ficar. Ficou muito tempo na reserva e o clube alemão já entendeu que não vale a pena, né, que não vale a pena continuar com o jogador na reserva. Pode investir no garoto mais novo, por exemplo, né, promissor, que tem mercado. O futebol alemão é hoje muito isso também. Boa parte dos clubes alemães estão hoje trabalhando, né, também para ter grandes negócios, né, para fazer grandes negócios, sobretudo com os clubes ingleses, né. O Santos Borré é um jogador que de certa forma acaba sendo caro, porque não é tão utilizado assim pelo Eintracht Frankfurt, que é um clube que está em projeção até, mas considera que não vale a pena investir continuar com um jogador como Borré. Aí a gente vai falar, por exemplo, que é um jogador caro, né. Em tese, teria aparecido uma proposta do México de 10 milhões, né? O que me falaram foi que não foi 10 milhões, mas o que é noticiado é esse valor de 10 milhões e que o clube alemão teria recusado. Eu não acredito nisso, né? O que me falaram foi que seria uma proposta de 8 milhões, parcelado em 30 mil vezes, aí os caras não quiseram. 8 milhões, 10 milhões, tal, pode parecer valores absurdos, astronômicos. Vamos só lembrar que o Palmeiras ofereceu 20 milhões do Pedro, né? Então, se num certo momento ofereceu todo aquele valor, porque no Palmeiras há o entendimento de que, sim, em algumas situações o jogador vale a pena se investir no jogador. O Santos Borré é um jogador que cairia bem assim, como camisa 9 de inúmeras equipes do futebol da América do Sul. E o fato é que o Palmeiras pode não contratá-lo e ele pode parar no River Plate. Né? Seria, para mim, uma violência, um absurdo. Mais uma vez, porque está acontecendo isso já. O Palmeiras poderia perfeitamente contratar um jogador como o Juan Martín Lucero para ser centroavante. Né? Esse jogador pode parar no Fortaleza. Né? Então eu acho que assim, não dá para perder um jogador desse por River. O Palmeiras deveria buscá-lo. Né? Um outro jogador que eu queria citar para vocês aqui também já foi alvo do Palmeiras, do interesse do Verdão. O João Pedro, do Al-Ahly, né? Um jogador que é um centroavante brasileiro,
um centroavante fazedor de gols, moderno, que trabalha muito bem fora e dentro da área, um jogador que tem um contrato com a equipe do Al-Ahly até junho deste ano de 2023, já pode assinar, evidentemente, um pré-contrato com o Verdão, e também o Palmeiras poderia perfeitamente contratá-lo agora, já que, como o contrato dele vai até o meio do ano, né, é um jogador que, se de fato o Al-Ahly não quiser, não desejar ficar com ele, vai facilitar, evidentemente, a venda, né? Há também uma questão do João Pedro, parece que ele não está muito feliz em jogar lá no Al-Ahly, né? Parece que já se cansou, né? E sinceramente, eu acho até que está sendo um jogador muito bom, que até tem mercado ali nos times ali vamos combinar, times Bs ali do futebol europeu, alguns times ali da Espanha, alguns, enfim, times ali da Alemanha, um jogador interessantíssimo. Até mesmo um time de segundo escalão ali, metade da tabela para baixo ali, da própria Premier League. Um jogador interessantíssimo, ainda muito novo, né? Ele tá com o Santos Borré, gente, para vocês terem ideia, a gente fala muito do Santos Borré, né? Parece que é um jogador que já tem uma idade aí avançada, já tá com 30 anos, não, tem 27 anos. Apenas 27 anos. Tem o Rafael Santos Borré, né? E o João Pedro tem 29 anos, né? É um centroavante que não é muito alto, tem apenas 1,82 m, mas que também faz muito gol de cabeça, né? Um centroavante interessante, que o Palmeiras vai poder perfeitamente contratar agora, e se não contratar, vai parar em algum clube. Quem é que está interessado no... Quem é que está especulando a contratação do João Pedro neste momento? É o Botafogo, tá? Então o Palmeiras estaria perdendo o João Pedro para o Botafogo, né? Estaria perdendo o Santos Borré para o River Plate. Isso é um absurdo. E o Palmeiras também poderia contratar um jogador interessante que já fez também parte do interesse do Palmeiras, mas não avançou, que é o Giovanni Gonçalves. Um lateral uruguaio, de 27 anos. O Palmeiras já especulou esse jogador. Naquela ocasião, eu falava que era muito parecido com o Vinha, né? Um jogador muito parecido, seria o Vinha da lateral direita, né? Um jogador que tem ali uma condição muito boa defensiva, trabalha muito bem um corredor, tanto defensiva como ofensivamente, falando. Né? O jogador está no Mallorca, não deveria ficar no clube espanhol. Hoje é um custo-benefício interessante, 27 anos ainda, joga demais, muito mesmo, e não dá para ficar o tempo inteiro, gente. Porque assim, nada contra o Marcos Rocha, meus amigos. Nada contra o Marcos Rocha, Mike e tal. Mas esses jogadores configuram um tipo de Palmeiras, sabe? Não precisa ser assim. Este é o ponto. Não é necessário ser desse jeito, né? Pode ser melhor. Tem condição de ser melhor. Não dá para ficar... Até para ter uma reformulação no setor, né? No setor ali da lateral. Precisa ter um jogador, gente. Precisa contratar um jogador. Giovanni Gonçalves seria hoje uma grande, em tese, né? Uma grande contratação para o Palmeiras, porque renovaria muito o setor. 27 anos, assim... Para mim, ele joga muito mais hoje do que o Varela, que joga pelo Flamengo, atua pelo Flamengo, lateral direito, e também até mais do que o Puma Rodrigues, que é o jogador que o Vasco está contratando. Então, seria muito interessante o Giovanni Gonçalves, teria o Palmeiras um lateral tão bom pela direita como tem pela esquerda, né? Então fica aí a dica aí, mas tem que correr, porque é um jogador que neste momento é alvo ali também do Botafogo, né? Um zagueiro para o Verdão, né? Para acabar com essa história de Luan eterno, né? Até o fim dos dias vai ser Luan, tal. De novo, Luan também se configura como aquele jogador que já tem um certo desgaste. Josa, mas ele é interessante, não sei o que, mas, gente, pode ter um melhor, entende? O que é muito importante é que o torcedor do Palmeiras não caia nessa conversa, sabe, da gestão do Palmeiras, não somente essa, mas também a do Gagliotti, de que tem que se contentar com o mínimo, sabe? Tem que, tá bom assim. Para que se contentar? Para que querer mais? Não. Tem que ter muita fome, muita vontade, sabe? Tem que ter muita disposição. Tem que ter vontade de ser maior do que gente, de conquistar muito mais coisa do que conquista, né? Então eu acho assim, tem jogadores do Palmeiras que simbolizam muito aquele Palmeiras lá que foi na base do tranco, sabe? Que não teve que empurrar muito e tal, ter que contar com muita sorte, muito não sei o quê, muita circunstância dentro de campo, né? Contar muito com o Abel, sempre com o Abel, aquela coisa toda, enfim. Não precisa disso. Acho que isso tudo se configura como sofrimento desnecessário para o Verdão. Sobretudo o sofrimento que é entregue para a torcida, porque o dirigente não está nem aí, não está sofrendo nada, nem um pouquinho, né? Então, acho que o zagueiro que o Palmeiras poderia buscar neste momento seria o Dória, né, que está atuando pelo Santos Laguna no México. É um jogador, vejam vocês, meus amigos, é um jogador que o Fortaleza está especulando contratá-lo. O Fortaleza, né? Pode não chegar para o Fortaleza, pode chegar, por exemplo, para o Cruzeiro também. Agora, veja,
Se chegar para o Fortaleza ou para o Cruzeiro, chega para ser um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, gente. O Dória, que atuou pelo Botafogo, atuou também, passou pelo São Paulo, foi excelente no Botafogo, foi excelente no São Paulo, teve situações de lesão na carreira, porque se não fosse por isso, certamente seria hoje um jogador de seleção brasileira. Na minha opinião, é um dos melhores zagueiros brasileiros que existe, né? O zagueiro Dória. Ainda muito novo, se não me engano, está com 29 anos, gente, me desculpa aí a delicadeza. E também o Palmeiras poderia perfeitamente buscar esse jogador hoje para o seu elenco, né? Então, mais uma dica interessante aí. O Dória, vou deixar na descrição do vídeo aqui, tá? Os nomes desses jogadores para você lembrar, mas eu tenho certeza que vocês vão se lembrar desses jogadores, né? E, enfim, fica aí a dica aí de jogadores interessantes que o Palmeiras pode e deve contratar. Sans Borré, para mim, é uma oportunidade de mercado gigantesca, não pode perder esse jogador. Tem que tentar contratar esse jogador, porque seria muito interessante. Bom, um meio-campista com camisa 10, afinal de contas, não tem hoje ainda reserva para escapar. E Navarro não é esse jogador, não vem com conversa mole para cima de mim, não, que eu não sou besta, né? Tampouco Tabata é esse jogador, não vem com essa conversa para cima de mim, não, que eu não sou besta mesmo, tá? Então não vem, não, tá? Então o Palmeiras precisa de um jogador pro lugar do Scarpa para poder buscar esse jogador, poder buscar o Matheus Pereira, né, que é um meio-campista que também é especulado já há um certo tempo aí no Botafogo, desde a temporada passada, né? Tá também jogando no futebol árabe, digamos assim, né? Um jogador interessante de meio de campo, ou Pete Martinez, né, que está livre no mercado neste momento, é um jogador que tem ali uma suspeita de que há um problema no coração dele, mas não é verdade. O jogador parece que já foi liberado mesmo pelos médicos para jogar futebol. E o Pete Martinez é um jogador que eu acho que, assim, daqueles que chegariam para... É um jogador que pode mudar o patamar de uma equipe. Né? O Pete Martinez simplesmente pode mudar o patamar de uma equipe. Neste momento não tem nenhuma equipe brasileira especulando este atleta, mas, assim como o Borré, tá? Neste momento também não tem nenhuma equipe especulando o Borré, mas em algum momento isso vai acontecer, sobretudo quando as negociações dele com o River ficarem muito mais relevantes, né? Ele poder chegar ao River Plate. Algum clube brasileiro vai tentar tirá-lo do River Plate e contratar esse jogador, certamente, né? Então o Pete Martinez não é um jogador que neste momento alguma equipe brasileira esteja interessada nele, né? Então eu acho que o Palmeiras poderia ser essa primeira equipe aí e também poderia trazer esse jogador que, para mim, mudaria muito aí o patamar da equipe do Verdão. O que não dá para não trazer ninguém, né? O Palmeiras vai ter agora uma final da Supercopa contra o Flamengo, né? No dia 28. Esse jogo, assim, o Palmeiras pode perfeitamente perder legal esse jogo aí, né? Essa final aí para o Flamengo, deixando muito claro a diferença entre os elencos. E o Palmeiras pode perfeitamente ganhar, gente, do Flamengo. Ainda assim, na minha opinião, não quer dizer nada. Ainda assim, se a gente olhar para o elenco do Flamengo e do Palmeiras, não dá para comparar, né? Vamos lembrar que os dois estiveram aí numa situação muito parecida, né? Ou seja, numa situação favorável para conseguirem assim, se agigantar cada vez mais, ficar muito distante dos demais clubes aqui do futebol brasileiro. O Flamengo seguiu nesse caminho, o Palmeiras parou, né? O Palmeiras está praticando aí sabe, aquela mediocridade da continha de padaria, né? Sabe, enfim, contratar só a Tabata da vida. O Flamengo nunca contrataria Tabata, gente, nunca. Hoje o Palmeiras é um clube que contrata a Tabata, né? Olha a diferença, tá? Vai ter muita gente defender, eu sei, mas o cara pode virar um grande jogador, mas tem que ter isso também, tem que contratar um jogador qualquer para virar um grande jogador, é isso? Não pode contratar esse jogador. O Tabata é um jogador com todo respeito ao Fortaleza. É um jogador, por exemplo, por Fortaleza, para chegar no Fortaleza, tal, pegar essa oportunidade na carreira aí, virar um jogador, não para o Palmeiras, né? Então o Fortaleza ainda pratica, tá? Em relação a alguns jogadores, porque tá mudando, tá? Em relação a alguns jogadores, essa prática mesmo, essa ideia de buscar um jogador que talvez não esteja tão bem, ou que até, embora esteja um pouco bem e tal, não sei o quê, pode ser um destaque, né? Pode ser, mas vai ter que ser construído como esse destaque. Pô, isso é a prática do Fortaleza, não pode ser a prática do Palmeiras, meus amigos. Que história é essa? Tá? Então fica a dica desses jogadores aí. Vou deixar aí nos comentários aí no comentário do vídeo aí, tá? E também na descrição, os nomes desses atletas para você buscar aí, fazer uma pesquisa na internet, tá bom? Obrigado pela gentileza de ficarem comigo aqui neste vídeo. Meus amigos, minhas amigas palmeirenses, né? Até o final, tá bom? É isso.